Capítulo 1. A casa. Parintins, 1977. A previsão meteorológica avisava, seriam 15 dias de chuva incessante. Todos na cidade já se preparavam para a iminente enchente, as casas de bairros periféricos, em especial, poderiam ser devoradas pelas águas a qualquer momento. Alguns moradores erguiam barricadas improvisadas, tentando em vão proteger seus lares da força implacável da tempestade. Naquela noite, uma casa em especial destacava-se em meio à tormenta. Localizada no bairro da Francesa, era um sobrado distinto, de fachada imponente. Grandes pilares sustentavam a entrada, e cada um trazia uma figura de querubim esculpida em mármore, segurando uma bica que despejava a água da chuva como lágrimas de pedra. Com seu telhado pintado em vermelho sangue, a casa parecia uma testemunha muda da violência da natureza, um refúgio que aguardava algo sombrio. A chuva caía sem trégua. Por mais de 8 horas, uma tempestade feroz dominava a cidade, tingindo o céu de um cinza metálico enquanto relâmpagos serpenteavam pelo horizonte, como se cortassem o tecido da própria noite. Trovões explodiam, profundos e ameaçadores, ressoando como o rugido de uma criatura esquecida, uma fera que acordava sob a pele escura das nuvens. Os ventos violentos lançavam folhas, galhos e até pequenos destroços contra as janelas, e, do lado de fora, as árvores se curvavam, num frenesi quase sobrenatural, dobrando-se como se fossem corpos possuídos, dançando ao comando de uma força invisível. Dentro da casa, o som da chuva no telhado era implacável e constante. Mas não trazia alívio ou tranquilidade, era um som perturbador, pulsando como um coração ansioso. Cada gota que atingia a superfície parecia carregar um aviso, um presságio de algo sombrio e inescapável, reverberando por cada parede e cada espaço vazio. O ambiente era pesado, como se o próprio ar ao redor estivesse repleto de uma tensão invisível, um segredo que só a tempestade conhecia. A cada segundo, a sensação de ameaça aumentava, palpável e inominável, sugerindo que algo mais, além da chuva, espreitava do lado de fora e ou talvez, já estivesse ali, aguardando seu momento para se revelar. Dentro da casa, o casal estava deitado em uma grande cama entalhada em madeira, mas o sono lhes escapava. O ambiente mergulhava em um silêncio tenso, apenas quebrado pelo murmúrio de uma televisão antiga presa à parede. A imagem tremia e chiava, transmitindo um programa de humor que parecia tão deslocado quanto o crescente sentimento de opressão no quarto. O espaço era simples e pequeno, decorado sem luxo, mas agora, sob a luz oscilante da TV, parecia haver algo profundamente inquietante no ar. Era como se uma presença invisível os observasse das sombras, tornando a atmosfera cada vez mais densa e carregada. Na parede próxima à cama, um quadro de paisagem antiga estava manchado, com gotas d'água escorrendo vagarosamente de uma infiltração no teto. A água gotejava como lágrimas, lentas e frias, criando uma linha escura que parecia ganhar vida própria. O casal observava o fenômeno em silêncio, incapaz de desviar os olhos, como se aquelas lágrimas da casa fossem um presságio de algo terrível, uma presença maligna impregnada nas paredes e no próprio solo sobre o qual a casa fora construída. Eles nunca tiveram filhos, um assunto que ambos evitavam, como se a própria ausência de crianças fosse uma sombra intocável em suas vidas. No entanto, o marido mantinha um quarto meticulosamente decorado para uma criança inexistente, um cômodo fantasma, preparado para uma presença que nunca se materializou. No fundo do quarto, uma estante repleta de brinquedos alinhava-se à parede, quase solene, os olhos de bonecas e animais de pelúcia fixos e vazios, inertes e estranhamente vigilantes. Seus olhares vítreos pareciam seguir quem ousasse entrar, mantendo uma expressão enigmática, entre a inocência e o que parecia um profundo pesar. A um canto, um guarda-roupa vazio estava encoberto por uma camada espessa de poeira, suas portas entreabertas como se aguardassem silenciosamente por pequenas roupas que nunca ocupariam. Um leito infantil também permanecia intocado, feito para um bebê invisível, um espectro ausente que deveria habitar aquele espaço, mas jamais o fez. Uma única vez aquele quarto foi usado. Foi quando uma amiga da esposa, de passagem pela cidade, passou a noite ali. Na manhã seguinte, ela saiu silenciosamente, sem sequer olhar para trás, mas com uma expressão de desconforto que nunca mencionou a ninguém. Desde de então, permanecerá trancado, repleto de uma sensação opressiva, uma quietude espessa e sufocante, como se o próprio ar dentro do quarto estivesse morto. A sala,
que outrora fora um local de encontros, foi transformada em um ateliê improvisado pelo marido, que era artista. Uma mesa de bilhar, que servia agora como bancada para tintas e pincéis, estava coberta de manchas de óleo e panos sujos. Nas paredes, penduravam-se pinturas inacabadas, imagens de rostos borrados e paisagens que não levavam a lugar algum, como se o artista não conseguisse encontrar descanso nem no próprio trabalho. No centro do ateliê, um cavalete sustentava um retrato inacabado, com os traços da figura interrompidos de forma abrupta. Era como se a casa absorvesse as ideias do marido, aprisionando-o em um ciclo de incompletude. Ao fundo da casa, a cozinha parecia envolta em uma névoa de sombra, mesmo na plena iluminação. Era um ambiente velho, com um fogão branco e uma geladeira que a mãe da esposa havia dado de presente. Tudo ali parecia desconectado do presente, como se pertencesse a uma era esquecida. E ao lado da cozinha, havia um quarto. Um espaço que, antes, o marido usava como ateliê, mas que agora, misteriosamente, parecia ter vida própria. Durante as noites de absoluto silêncio, quando até mesmo a chuva fazia uma pausa, um som inquietante podia ser ouvido ali. Era um sussurro, um farfalhar, como se uma voz invisível ressoasse, tentando escapar das paredes. A casa respirava e o casal sabia, embora jamais dissessem em voz alta, que aquele terreno guardava um passado sombrio. Aquela casa fora construída sobre um cemitério indígena, sagrado para os antigos povos parintintins. Muitos ali haviam sido enterrados, gerações de indígenas que repousavam sob o solo da cidade, até que o progresso chegou com a força dos jesuítas. Com a presença estrangeira, o cemitério foi desativado e os espíritos antigos perturbados. Diziam que os feiticeiros da tribo, antes de serem expulsos, lançaram uma maldição sobre a terra, um encantamento sombrio, para que aquele solo jamais fosse habitado em paz. A cidade de Parintins era bela e tranquila à primeira vista, uma pequena ilha rodeada pelas águas caudalosas do Amazonas. Uma cidade que, mesmo em meio à vastidão da floresta, parecia pacata e protegida. Mas, para os antigos, as margens daquele rio não guardavam apenas vida. Havia sombras e segredos que persistiam ali, histórias contadas e recontadas, que o vento levava e trazia, como um eco distante. Com a chegada dos jesuítas, os antigos curandeiros foram forçados a deixar seu santuário, mas, antes de partirem, deixaram um aviso que quem perturbasse o sono dos mortos, encontraria o sinistro. E agora, sem que o casal soubesse, viviam sob o domínio dessa presença sombria. Eram altas horas da madrugada quando o marido despertou com um salto. Sua respiração estava acelerada, e o suor escorria por sua testa, enquanto seus olhos vasculhavam o quarto escuro, como se procurassem por algo invisível. Ele tivera um pesadelo aterrador, mas não conseguia se lembrar dos detalhes. Sabia apenas que algo o pressionava, uma sensação de sufocamento, como se mãos invisíveis empurrassem um travesseiro contra seu rosto. Ele se levantou devagar, tomando cuidado para não acordar a esposa, e saiu do quarto. Sentia uma sede insuportável. Ao entrar na cozinha, foi tomado por uma sensação estranha, uma ansiedade que fazia o coração bater mais rápido. A luz fraca da geladeira iluminava a cozinha em tons frios e azulados, criando sombras longas que pareciam se esticar e contorcer. Ele abriu a porta da geladeira, pegou um copo e se serviu de água. Quando ergueu o copo para beber, percebeu uma sombra à sua frente, projetada pelo reflexo metálico da geladeira. Era uma figura indistinta, algo entre o físico e o sobrenatural. Ele sentiu um arrepio intenso subir pela espinha e, apesar do medo, aproximou-se para investigar. Ao se aproximar da sombra, um vento gelado o envolveu, e ele foi golpeado por algo que parecia ter saído diretamente de um pesadelo. Um espírito maligno, com braços longos e um pescoço bifurcado, ostentava 2 cabeças e unhas enormes, afiadas como facas. Em um movimento rápido, passou por seu rosto, rasgando sua pele com brutalidade, enquanto o copo com água se quebrava no chão. Ele gritou em agonia, um grito que reverberou pela casa, acordando sua esposa. Ela correu até ele e, ao vê-lo coberto de sangue, segurando o rosto, entrou em pânico. O que aconteceu? Amor, o que houve? Perguntava, desesperada, enquanto ele mal conseguia articular uma resposta. Ele estava atordoado, a dor era insuportável e a ferida ardia como fogo.
A esposa pegou o telefone, tentando ligar para uma ambulância, mas ele, em um ato de confusão, se recusou a sair da casa. Algo está aqui. Eu vi, e uma sombra. Murmurava entre soluços de dor. Ela olhou ao redor, procurando qualquer sinal de um intruso, mas a casa estava vazia, exceto pela presença invisível que parecia ocupar todos os cantos. Eles voltaram ao quarto para tentar estancar o sangue, enquanto a esposa aplicava um pano sobre o corte. Contudo, aquele ferimento não parecia comum, ou a pele ao redor inchava e escurecia, e ele sentia como se um veneno se infiltrasse lentamente em seu corpo, tornando cada movimento um esforço agonizante. Depois do que pareceu uma eternidade, a esposa, exausta, adormeceu ao lado dele, enquanto o marido permanecia acordado, os olhos fixos no teto, esperando o amanhecer. Ele sabia, com um terror profundo, que aquilo era apenas o começo, que o sinistro o perseguiria por toda a eternidade.